Oi, gente, tudo bem? Fiz uma enquete esses dias no meu story perguntando se as pessoas sabiam o que é nutrição funcional, o que é nutrição ortomolecular. Então, vou dividir em dois vídeos para não ficar tão longo e vou começar explicando um pouquinho qual é a visão da nutrição funcional, que é a minha área de trabalho, é como eu trabalho, atuo e amo. Bom, quando as pessoas vêm me consultar com objetivos específicos, seja para emagrecimento ou algum outro problema de saúde, eu sempre gosto de explicar um pouco essa questão da minha visão, né? Então, exemplo, se a pessoa vem para emagrecimento, a visão do meu trabalho não é fazer com que ela emagreça a qualquer custo, dando um cardápio extremamente hipocalórico, né? Fazendo contagem aí de calorias. Deixa eu acertar essa luz aqui. E olhar só para emagrecimento e mais nada. Então, não é assim que eu trabalho. Então, a visão da nutrição funcional é uma visão que a gente busca corrigir os desequilíbrios que levam ao processo, por exemplo, de ganho de peso ou que levam a pessoa ao emagrecimento. Eu sempre considero, né, o emagrecimento como uma visão muito ampla aí do organismo. A gente não vai olhar somente para o valor calórico da dieta. Então, nós temos que pensar em desequilíbrios funcionais, né? Ou seja, algum órgão que pode estar trabalhando com dificuldade e com sobrecarga. Então, temos que pensar no melhor em potencializar, investigar primeiro se tem algum problema e potencializar o funcionamento da tireoide, do processo digestivo, do intestino, do fígado, né? Do processo de eliminação. Então, não é só eu sou o que eu como, né? Eu falo que essa frase ela é incompleta. Então, eu preciso comer, eu preciso digerir, eu preciso absorver, eu preciso transportar e excretar corretamente. Quando a pessoa tem desequilíbrio em uma dessas fases, ela vai ter dificuldade em emagrecer, com certeza. Por quê? Porque, por exemplo, a falta de nutrientes, de micronutrientes, leva a um funcionamento inadequado da tireoide, por exemplo, né? Que muitas vezes a pessoa não tem um diagnóstico, ela não tem um hipotireoidismo, mas quando a gente avalia os exames, a gente percebe que tem um desequilíbrio, que os exames não estão em níveis ideais. Ou seja, se a gente não potencializa isso via alimentação, né, e não traz esses suplementos para dar o suporte para a tireoide, a pessoa vai ter dificuldade de emagrecimento. Outro ponto importante, pensando em emagrecimento, o emocional, né? Que é muitas vezes a causa das pessoas terem dificuldade de emagrecer. Seja porque come por ansiedade, seja porque come por, enfim, alguma relação que não é saudável com a comida. São muitos pontos que a gente tem que pensar quando a gente pensa em emagrecimento e emocional. Por exemplo, a deficiência da serotonina pode fazer com que a pessoa tenha mais ansiedade. Se ela tem mais ansiedade, ela pode descontar isso na comida. Então, qual é a minha visão? A minha visão se a pessoa tem deficiência de serotonina, que isso a gente avalia muito por anamnese, mais do que por exames, né? A gente vai ter, então, uma deficiência nutricional, muitas vezes, porque a serotonina, ela tem uma via metabólica que vem de nutrientes. Então, se eu tenho falta de triptofano, de magnésio, de algumas vitaminas do complexo B, eu tenho dificuldade em produzir serotonina. Se eu tenho um intestino desregulado, com desbiose, eu não vou ter uma produção eficiente de serotonina. Então, a parte de micronutrientes a gente tem que avaliar para o emocional melhorar, e a parte intestinal é fundamental. Então, se eu não trabalho esse intestino, né? Hoje a gente sabe da relação intestino-cérebro, é mais do que documentado, né? Não tem como a gente não pensar em intestino em todos os problemas de saúde. Então, o meu trabalho sempre tem um foco intestinal no primeiro momento. Então, se eu não tenho uma nutrição adequada, se eu não tenho nutrientes chegando lá na célula onde deveriam para ativar as reações enzimáticas, né? Toda essa questão aí que envolve a produção dos neurotransmissores, eu tenho então mais ansiedade. Se eu tenho mais ansiedade, eu posso comer por conta disso, né? Um outro ponto importantíssimo pensando em emagrecimento e essa questão hormonal é o cortisol. Muitas vezes a pessoa em um nível de estresse crônico, né? Quando ela tá muito estressada por muito tempo, ela tem o cortisol muito alto.
Isso atrapalha o emagrecimento, com certeza. Essa pessoa vai ter mais tendência de ter uma gordura abdominal, aquela gordura que é mais baixa. Então, é aquela pessoa que tem uma cintura um pouco mais fina e embaixo do umbigo, assim, vem aquele pneu de gordura. Normalmente, isso é secreção aumentada de cortisol. Ou quando a pessoa tem um cortisol muito baixo, depois de um estresse crônico, né? Muitos anos de estresse leva a pessoa depois a ter uma secreção baixa de cortisol, e uma secreção baixa de cortisol faz a pessoa ter o quê? Desânimo, moleza, falta de energia, então ela não tem ânimo de querer mudar, de querer fazer uma dieta. Esses dias ainda peguei uma paciente exatamente assim, né? Ela chegou na primeira consulta desmotivada, desanimada, conversei bastante com ela, dei uma injeção de ânimo, ela saiu animada. Quando ela me trouxe os exames, eu vi que realmente tem deficiência de cortisol. Se esse cortisol está muito baixo, justifica todo aquele desânimo, né? Então a minha visão nunca ela é uma visão crítica e julgadora, né? Eu jamais vou fazer julgamentos com os meus pacientes, porque a gente tem que entender que muitas vezes por trás daquele comportamento tem um desequilíbrio nutricional e outros fatores, né? Muitos, mas o desequilíbrio nutricional ele pode ser a causa desses outros todos fatores, né? Então, com essa secreção tão baixa de cortisol, o que ela tinha? Ela tinha vontade de ficar na cama, ela não tinha ânimo, então a pessoa não faz exercício, ela não tem motivação para ir no mercado, para fazer uma comidinha mais saudável, ela não tem disposição, né? Ela está literalmente com a chama da vela apagando já. E aí, muitas vezes, até o diagnóstico é de depressão, né? Um diagnóstico de que a família, às vezes, até leva essa pessoa para um médico, para tomar remédio, né? Medicação. E muitas vezes a causa era esse cortisol baixo. Expliquei tudo isso, entramos com suplementos e aí eu falei, eu tenho certeza que você vai melhorar esse ânimo, né? Porque a gente vai no ponto, né? A gente não fica achando, a gente faz exames, a gente verifica, tá? Então, assim, a visão geral da nutrição funcional é fazer esse link entre os nossos sistemas, né? Nós temos como base aí, né? A gente chama de teia de interconexões metabólicas. Depois eu posso deixar uma fotinha aqui para vocês dessa teia. Então, a teia, ela mostra o organismo, todos os sistemas e tudo interligado. Então, um sistema de detoxificação ineficiente, a pessoa que não elimina toxinas corretamente, pode levar a problemas hormonais, que faz ela aumentar peso, por exemplo. Então, está tudo ligado. Nosso corpo, ele não é desconectado. Tudo é uma coisa só, né? Sendo que o emocional, ele está no centro de tudo, ou seja, ele pode desequilibrar todos os sistemas. Então, a minha visão, ela é muito integrativa, né? Hoje, a gente chama de integrativa, antes uma visão holística. Então, eu não olho para uma questão só de um cardápio, né? Jamais. Às vezes não é isso. Cardápio, a pessoa pega na internet qualquer cardápio para emagrecimento. Então, não é fazer um cardápio com contagem calórica, com baixa caloria, né? Não é só isso. Isso é o mínimo muitas vezes, né? É o que a pessoa às vezes não tá nem precisando de um cardápio, ela tá precisando mais de orientações, de uma suplementação inicial. Claro que eu dou cardápio, né? Mas enfim, a minha visão ela é muito além de entregar um cardápio hipocalórico, um cardápio que a pessoa, né? Se vira, é isso que você vai emagrecer, tá? Então, basicamente, a visão da nutrição funcional é uma visão de nutrição celular, é assim que eu trabalho, né? Cada profissional, mesmo com a mesma formação, muitas vezes tem uma forma de trabalhar diferente. Então, eu olho muito para essa questão nutricional e olho muito para a questão das incompatibilidades alimentares, né? Faço teste na consulta de incompatibilidade alimentar, que alimento está sendo ruim para você neste momento, né? Então, a gente precisa de alguns meses para a gente verificar se realmente é um problema mais sério, é uma intolerância, enfim. Mas é assim que eu trabalho, tá? Fazendo essa reposição nutricional para fazer o corpo funcionar de maneira correta e trabalhando, individualizando os cardápios, pensando em um cardápio em que ofereça aí alimentos em que a pessoa não tem problema, que não vai ficar inflamada, enfim. Certo? É isso, aqui nós temos quase 10 minutos só e já está quase finalizando os 10 minutos. Vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho sobre a nutrição ortomolecular. Beijo!